É para o YouTube, viu? Muito bem. Na aula passada, a gente começou a falar de transformação linear, não é? Você, deixa eu ver aqui. Ah, só relembrar aqui rapidinho. Nós começamos a falar da transformação linear, tá certo? O que é uma transformação linear? Na verdade, é uma função entre dois espaços vetoriais, tá certo? Estava apresentando, só isso aí. Ctrl. Eu não estava apresentando para vocês, né? É isso? O pessoal devia estar. Certo. Perfeito. Muito bem. Então vocês observam aqui. Deixa eu botar uma tela aqui. É simples, ó. Vamos imaginar que você tem um espaço vetorial aqui. Espaço vetorial é um conjunto, né? Tá certo? Um espaço vetorial U. E você tem outro espaço vetorial aqui, V. São dois conjuntos. Aí você tem uma função, que no caso aqui, como são espaços vetoriais, são coisas de dimensões, às vezes, diferente de um, a gente chama de função, a gente chama de transformação. Mas isso é uma função entre esses dois espaços, tá certo? Então, você tem, de alguma forma, uma aplicação aqui, ou uma transformação, que é a mesma coisa. O que é que isso faz? O que é que uma função faz? Ela pega um carinha aqui, pega um U aqui, e leva, tá certo? Num carinha no lado de cá. Um certo V. Nesse caso, a gente diz que o T de U é igual a quem? Ao V, certo? Então, uma transformação linear é uma função, certo? Só que é uma função que tem uma propriedade muito particular. Quem lembra da propriedade? Como é que a gente faz para ver se é linear? Para a transformação linear, ela tem que atender a duas situações. A primeira é que T de U mais V, tá certo? É igual a T de U, não é isso? Mais T de V. Ou seja, a transformação linear, ela preserva a adição do espaço vetorial. U mais V é a soma lá no espaço vetorial do lado de cá. Tá certo? Tá ok? Então, você tem aqui ó, uma soma de vetores. Essa soma está aqui. E quando você aplica a soma, observe que no outro lado aparece a soma das imagens. Tá certo? Então, a gente diz que ela preserva a estrutura da soma no espaço vetorial. E você imagina que isso aqui pode ser dois conjuntos completamente diferentes. Aqui pode ser matriz, aqui pode ser um espaço polinômio, pode ser um R3, pode ser um espaço vetorial qualquer. Tá certo? E a segunda coisa, a gente viu alguns exemplos na aula passada. A segunda coisa é que T de lambda vezes U, isso é igual a lambda vezes T de U. Ou seja, ela também preserva a multiplicação escalar. Você veja que aqui lambda U é a multiplicação escalar aqui nesse espaço vetorial. Aqui lambda vezes T de U é a multiplicação no lado de cá. Certo? Então, o que é uma transformação linear? É nada mais, nada menos, do que uma função entre os espaços vetoriais, que nesse caso a gente chama de transformação ou aplicação, tá certo? Que tem essa propriedade.
Ok? Toda vez que alguém pedir para você verificar se é uma transformação linear, você tem que checar isso aqui. Bom, eu vou dar uma observação aqui que facilita a nossa vida, tá? A gente pode juntar essas duas propriedades e simplesmente escrever isso. Então, a observação é a seguinte. Você pode dizer que T de U em V é linear? Se e somente se T de U mais lambda V é igual a T de U mais lambda T de V. Isso qualquer que seja o lambda pertence aos reais e qualquer que seja o U e o V pertencente a U. Perfeito? Então, o que eu estou dizendo para vocês é que eu posso provar essas duas propriedades de uma vez só. Tá certo? Vamos mostrar que isso realmente é verdade. Ora, como você está dizendo que essa igualdade aqui vale para qualquer lambda, em particular vale para lambda igual a 1, perfeito? O cara já começou a aula, já está dormindo, para mim, né? E ele já está com esse... Se o de lá também está dormindo, eu atirei no da frente e acertei no de trás, né? Muito bem. Muito bem. Então, olha, como é essa igualdade aqui, gente, vale para qualquer lambda, se você pega lambda igual a 1, o que é que acontece? Lambda igual a 1, aí fica 1 vezes V é V, ou seja, aqui fica T de U mais V, perfeito? Que é igual a T de U mais, aqui é 1 vezes T de V, que dá o T de V. Portanto, você tem essa daqui, né? Tranquilo? Então, veja que como vale para qualquer lambda, quando eu pegar o lambda particular, eu teria a primeira propriedade. A segunda, se eu pegar em particular como vale para todo U, eu posso pegar o U como sendo zero. Tá certo? Aí eu preciso provar uma coisa para vocês, tá? Para justificar isso, deixa eu provar. E esse fato aqui, ele é muito importante. Fato. Por que ele é muito importante? Porque quando o cara te pergunta assim, uma transformação linear, eu tenho que fazer essa conta. Tá certo? Eu tenho que provar que T de U mais lambda V é igual a T de U mais T de V. Mas tem um fato que pode melhorar muito a nossa coisa. É o seguinte, se T de U de V é uma transformação linear, então, Estás usando óculos, mãe? pode repetir que eu não ouvi? Fala já. Ok. Ok. Pra longe tá de boinha, mas de perto não. Guilherme? Oi, professor. Não, valeu. Pensei que você estava com dúvida. Tranquilo. Não. Valeu. Muito bem, gente. Então, estávamos aonde? Assim, T de U V é uma transformação linear, então, T de zero é igual a zero. Toda transformação linear leva o zero no zero. Tá certo? Isso é muito importante, por quê? Se alguém te pergunta, essa transformação é linear, a primeira coisa que eu faço é calcular o T de zero. Porque se o T de zero for diferente de zero, qual seria a minha resposta? Não é linear. Então eu não preciso fazer aquela conta. Entendeu? Então presta atenção. Se for zero, eu não posso dizer que é linear. Mas se for diferente de zero, eu sei que não é linear. Tá certo?
nós temos transformações que levam a zero no zero e não é linear. Então, por isso que eu não posso dizer que se o t de zero for zero, tá certo? Veja que a informação faz parte da hipótese que a transformação já é linear. Se for linear e o t de zero for zero, tá certo? E o t de zero for diferente de zero, ela não é. Se o t de zero for zero, ela não é linear. Porque se ela fosse linear, o t de zero teria que ser o quê? Zero. A prova disso aqui é muito simples. Muito simples. É só você pegar o seguinte. Você sabe que zero é o elemento neutro, né? Então, zero pode ser olhado como zero mais zero. A mesma coisa, né? Agora, aplica t aqui. Aí fica t de zero igual a t de zero mais zero. Perfeito? Apliquei a t, a igualdade, né? Mas t é linear, não é verdade? Então, isso aqui dá quanto? Isso dá t de zero mais t de zero. Portanto, isso dá igual a 2 vezes t de zero. Perfeito? Então, olhando para a igualdade, o que a gente tem é que t de zero é igual a 2t de zero. Passa para lá, passa para cá. Isso implica que 2 vezes t de zero menos t de zero é igual a zero. Portanto, isso aqui dá t de zero igual a zero. Certo? Então, se for linear, meu amigo, não tem jeito. Perfeito? Então, essa informação é boba, mas é muito importante. Tá certo? Muito importante. Contra-exemplo, que se o t de zero for zero, não é linear. Por exemplo, pega essa função aqui, t de R2 em R2, certo? Que pega o xy e leva em t de xy, que eu vou definir assim, y e x2. Certo? Ou seja, o que é que a função faz? Toda vez que ela aplica um vetor, o vetor que é a imagem é o y do cara e a ordenada aqui é a primeira coordenada ao quadrado, x ao quadrado. Então está definida aí, foi definida. Quanto é t de zero? Quem é t de zero? O zero, no caso aí, é um vetor, né? Então seria t de 0, 0. Isso dá quanto? Dá 0, 0 ao quadrado, portanto, isso dá t de 0 a 0. Mas é óbvio que essa bicha não é linear. Tá certo? Porque para ser linear, lembra o que a gente tem que fazer? A gente tem que a soma, ela tem que então veja aqui. Pega V igual a V1 e V2, perfeito? Pega W igual a W1, W2. Então isso implica que V mais W, a gente já sabe fazer isso, são as coordenadas, né? V1 mais W1 e V2 mais W2. Perfeito? Agora vamos calcular quem é T de V mais W. Quem é T de V mais W. Ora, isso é a mesma coisa que T desse cara aqui. V1 mais W1, V2 mais W2. Perfeito? Mas como é que é a definição da função? Ela troca a ordem, né? A resposta é troca a ordem, né? Então, aqui seria V2 mais W2, e aqui seria V1 mais W1 ao quadrado. Ok? Observe que se eu pegar, desenvolver isso dá V2
mais W2. E aqui é um quadrado perfeito, né? Então, isso é quadrado do primeiro mais 2 vezes V1 W1 mais W1 ao quadrado. Certo? Observe que se eu pegasse T de V1 e T de V2, o cara aqui não vai aparecer esse termo, tá certo? Bom, deixa eu fazer a conta aqui para vocês perceberem. Quem é T de V1? Ó, quem é T de V1? Ah, T de... Caramba. Desculpa. Quem é T de V? Vou botar a resposta aqui, tá? Quem é? V2 e V1 ao quadrado. Pronto, está aqui. Quem é T de W? W2, W1 ao quadrado. Então, quem é T de V mais T de W? Quem é? Ó, é V2 mais W2 e V1 ao quadrado mais W1 ao quadrado. Observem que essas duas coisas são diferentes, né? Porque nessa de baixo só aparece o V1 ao quadrado e o V2, perfeito? Ó, só aparece esse cara e esse, que é o que está aqui, ó. Esse termo do meio faz com que os caras sejam diferentes, tá certo? Então essa aplicação não é linear. Por que não é linear? Porque o T de U mais W é diferente de T de U mais T de W. Eu fiz a conta separada, tá certo? A gente vê isso. Tá claro isso? Então, observe, T de 0 foi 0, mas a transformação não é linear, tá? Então, eu não posso concluir que uma aplicação for 0, pegar o 0 e levar no 0, eu não posso concluir que ela é linear. Mas se ela der diferente de 0, eu posso afirmar que ela não é linear. Perfeito? Então, essa informação é importante por isso. Ela faz com que a gente economize, às vezes, conta. Ok, gente? Muito bem. Então, é isso que a gente brincou. Mas por quê? Vamos lá. Por quê? Você tem uma função, a definição da função. O que é que faz? Ó? P de x, y, ela troca. É y e x2. Isso é uma função, como você trabalha lá com função de primeiro grau, função de segundo grau, função exponencial, logaritmo. Ela tem uma regra que estabelece, perfeito? Tranquilo, gente? Muito bem. Então é isso aí. Transformação linear é isso. É uma função entre dois espaços vetoriais. Tá? A gente aprendeu agora que uma aplicação linear ou uma transformação linear pega zero e leva no zero. Tá certo? Então, essa propriedade foi importante. E eu fiz isso porque a gente estava fazendo umas continhas aqui, né? Que continha a gente estava fazendo, meu Deus? É nessa observação aqui, né? Fala, garoto. Era nessa continha aqui, né? Que eu queria mostrar para vocês que fazer isso equivale a isso aqui de cima. Aí eu fiz, quando o lambda é 1, eu já tenho essa daqui, perfeito? Aí eu queria mostrar que quando U é 0, mas eu não sabia ainda que T de U era 0. Mas agora eu já sei que T de 0 é 0, tá certo? Então, quando U é 0, aí veja que aqui fica T de lambda V. Não é isso? E no lado de cá, o T de U vai ser quanto? 0. E aqui vai ficar lambda T de V. Ou seja, T de lambda V, que é a segunda, né? T de lambda V, aqui é U, mas pode trocar U por V por qualquer coisa, né? T de lambda V é igual a lambda T de V, perfeito? Isso mostra que eu posso fazer isso? Posso. Essa foi a definição que a gente deu. E eu estou mostrando para vocês agora que você pode simplificar a sua conta fazendo a conta de uma vez só, tá certo? Se você fizer isso, está correto. Se fizer daquele jeito, também está correto. Tá claro?
Eu fui provar que 3 de 0 é 0 para poder a gente justificar aqui que eu obteria a segunda equação. Tá bom? Então, o que é que eu vou fazer agora? Os próximos exemplos, eu vou exercitar, mostrar que é linear, não usando essas duas. Vou fazer assim, tá? Pra gente... Agora, vocês ficam à vontade. Pode usar a definição ou usar essa informação. Tranquilo? Muito bem. Na aula passada, deixa eu voltar aqui para o exemplo. A gente fez um exemplo que esse exemplo é muito legal. Tá certo? O cara te dá uma matriz de ordem 3 por 2. Ó, A é uma matriz de ordem 3 por 2. E ele diz que toda vez que você me dá uma matriz, eu lhe dou uma transformação linear. E como foi a transformação linear? A transformação linear foi assim, ó. Ele chamou T de A porque você deu uma matriz para ele. Cada um de vocês pode dar uma matriz diferente. Portanto, você vai ter uma transformação diferente. Tá certo? Então, ó, dado a matriz, dado a matriz que alguém deu para você, 3 por 2 nesse caso, eu defini uma aplicação que eu estou chamando T de índice A. Por que A? Só para lembrar que esse A está ligado à matriz que foi dada. Perfeito? Se alguém me dá uma matriz B, eu ia chamar T de B. Se alguém me dá outra matriz C, ou seja, eu posso construir quantas transformações eu quiser com essa informação. Então, foi do R2. O R2 aqui, cara, é o índice que está aqui, ó. Tá certo? Foi para o R3. Então, o R2 está aqui. E o R3, que é aqui, ó. Certo? Então, toda vez que alguém dá uma matriz, se fosse 5 por 2, eu ia do R2 para o R5. Se fosse 4 por 5, tá certo? Eu ia do R5 para o R4. E assim por diante. Tá certo? Bom, e ele diz como é que você constrói essa transformação. É simples, ó. Pegou um vetor XY e a gente definiu seriado XY como sendo a matriz A multiplicado pelo vetor. Só que eu coloquei como coluna. Por que eu coloquei como coluna? Porque na multiplicação, ó, a matriz é 3 por 2. Só faz sentido isso aqui começar com 2, né? Para fazer a multiplicação. Então, se eu colocasse na forma de linha, como está aqui, tá certo? Aqui é 1 por 2, né? Se eu colocasse 1 por 2 aqui, eu não podia fazer o produto, perfeito? Então, eu botei na forma de coluna, que é 2 por 1. E aí você tem coluna da primeira matriz igual à linha da segunda. Portanto, faz sentido você multiplicar. Isso dá uma matriz 3 por 1 como resultado. Certo? Então, ele definiu aqui, ó, A vezes X, Y. Tá bom? Isso vai dar um vetor do R3, porque esse produto dá 3 por 1, perfeito? Mostramos que é linear. Aí eu fiz essa conta, não vou fazer, tá? Mostrou que a bicha é linear, tá aqui, ó. Tá bom? Bom, esse exemplo, ele generaliza a seguinte informação. Em geral, toda vez que eu lhe dou uma matriz de uma ordem qualquer, M por N, eu consigo uma transformação, que é a mesma transformação que eu dei lá, ó, tá aqui, ó, ideal, porque está ligado a A, e observe que vai do Rn, o Rn, ó, para o Rn. Perfeito? Então, essa informação vale para qualquer dimensão que você tiver. E você, como é que você define a matriz? Pegando a matriz e multiplicando pelo vetor, e você bota o vetor na forma de coluna, para poder fazer o produto. Certo? Está claro isso? Por exemplo, só para vocês... Essa informação mais para baixo. Imagina que eu dou aqui para vocês a seguinte matriz. Seguinte matriz. 1, 3, 5, 0, 2, 3, 4, 1, 0. Dei essa matriz para vocês, certo?
Que ordem é essa matriz? 3 por 3. 3 por 3. Tá certo? Então, eu posso construir uma transformação linear de onde para onde com essa matriz? Do R3 para R3. Certo? Aqui eu posso construir aquela T, vou botar assim, iniciar, que vai do R3 para o R3. Lembra que esse 3 aqui é exatamente esse, e esse aqui é esse. Como é que a gente define a função? É simples. Você pega um vetor do R3, todo mundo sabe como é que é um vetor do R3, certo? Seria x, y, z, e leva em quem? T de x, y, z, t de a, que você vai definir como sendo a vezes, agora tem que botar na forma de coluna, né? X, y, z. Essa é a... Perfeito? Inclusive, você pode fazer essa conta, né? Para dar a expressão da matriz. Vamos fazer. Se a gente pegar a matriz, vou copiar ela aqui. É... Se a gente pegar a matriz, vou alejar da matriz, né? Vou consertar aqui. Vou fazer essa conta aqui, tá? Certo? Se a gente pegar isso aqui e multiplicar por x, y, z, veja que é possível. Porque aqui é 3 por 3 e aqui é 3 por 1. Tá certo? Isso aqui vai dar uma matriz de que 3 por 1, tá certo? 3 linhas de uma coluna. Portanto, ela vai dar uma coisa assim, ó. Quanto é que vai dar a primeira linha? É só pegar isso e multiplicar por isso. Então, vai dar x mais 3y mais 5z. Certo? E vai ser a segunda. Não tem x, então 2y, tá certo? Mais 3z. E aqui, 4x mais y, e só, né? Então, tá aqui. Ou seja, olhando para isso, você pode dizer o seguinte: ó, a tua aplicação que a gente definiu foi assim, ó, T de A aplicado a x, y, z. A gente descobriu que isso era igual a quanto? Pode botar aqui o vetor. Agora no vetor em forma de linha. Ó, x mais 3y mais 5z é a primeira coordenada, né? A segunda coordenada é quem? 2y mais 3z. E a terceira é 4x mais y. Aí a função. Não precisa provar que é linear, porque eu fiz a conta que é linear. Toda vez que é a multiplicação de uma matriz por um vetor, essa transformação vai ser linear. Nós temos a continha agorinha aqui, ó. Ó, essa continha aqui para eu mostrar, não é? Cadê? PDA. Ah, foi o exemplo da aula passada. Ó, isso aqui nós mostramos que é linear. Certo? Aí você vai dizer, mas você não mostrou 3 por 3. É porque eu estou usando já a observação que o cara dá aqui, né? Em geral, certo? Dada qualquer matriz, eu tenho uma transformação linear associada a ela daquela forma, certo? Então, se a transformação é dada por um produto de uma matriz, por um vetor, tá certo? Eu já posso afirmar que ela é linear. Tranquilo? Porque é o caso, esse caso aqui. Alguma dúvida? Então, você conseguiu a expressão da função, inclusive.
Aí ele diz o seguinte: isso aqui é um dado importante, mas a gente não vai usar esse dado. Esse dado, na verdade, é muito importante. Mais adiante veremos que o contrário também acontece. Ou seja, toda transformação linear, tá certo? Entre R e N e M pode ser representado por uma matriz M por N. Certo? Ok. Então vamos seguir. Este exemplo aqui é um exemplo bastante conhecido. É uma função de R2 e R2 dada por essa expressão. Que a primeira coordenada é x cosseno θ mais y seno de θ, vírgula, menos x seno de θ mais y cosseno de θ. Quem é θ? Θ é o ângulo entre o xy e a sua imagem. Ou seja, θ é esse ângulozinho aqui, essa listinha verde. Certo? A gente diz que essa transformação é uma transformação que é chamada de rotação de um ângulo θ. É como se você pegasse esse vetor aqui e rotacionasse ele de θ até ele parar aqui. Certo? É muito fácil a gente ver que isso é uma transformação linear. Basta que você faça o seguinte. Ó. Pensa no seguinte. Vamos pegar a seguinte matriz. A igual cosseno θ, seno θ e menos seno θ, menos seno θ, cosseno θ. A. Essa rotação é essa TDA que eu acabei de dar para vocês. Tá certo? Essa matriz é de que ordem? 2 por 2. Então, pelo que a gente viu, a gente pode associar a uma transformação linear do R2 no R2. Certo? Então, veja. Se você pegar o TDA, que eu vou dizer que é uma aplicação de R2 em R2, e como é que vai ser essa aplicação? Eu vou pegar aqui um XY e vou levar no T de XY, TDA, que eu vou definir da seguinte forma. É a matriz A que eu dei, vezes o vetor colocado na forma de coluna. Vamos ver se isso é verdade. Certo? Quem foi A? A foi cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Foi isso? Multiplica isso por XY. Quanto dá isso? Dá cosseno θ, né? Cosseno θ, x cosseno θ, desculpa, né? Menos y seno θ. E a outra vai ficar o quê? X seno θ, x seno θ, mais y, certo? Olha para a expressão. Deixa eu ver aqui. Ah, então eu peguei com o sinal de menos no lugar errado, né? Tá certo? X cosseno θ menos y, tá errado. X cosseno θ mais, não é? Não é isso? Então, então aqui é mais e aqui é menos, tá? Desculpa, eu peguei a matriz, tá? Eu acho que é verdade. Esse aqui está com.
É isso? Tá certo? É. Lá tá errado, então. Mas é isso que eu estou dizendo, tá? É, a função deveria ser essa lá. Os caras digitaram tocado aqui, tá certo? O menos aqui ficaria como isso aqui, ó. É seno x cosseno θ menos y sin θ. Beleza? Bom, enfim. O que eu queria mostrar é que toda rotação é uma matriz desse tipo, dada por uma matriz, tá certo? Portanto, é linear, então não precisa nem fazer a conta. Mostrar que essa linear, por exemplo, seria uma conta chata, tá certo? Por conta do θ, tá? Mas se você usar agora a informação que ela é dada por uma matriz multiplicada por um vetor, acabou ser linear. É isso que eu estou chamando a atenção. Perfeito? Quer dizer, essa informação desse exemplo aqui, ó, essa informação aqui, ela é bastante razoável. Tem algumas funções que a conta de ser linear pode ser muito complicada. Mas se você conseguir ver que aquela função é dada por um produto de uma matriz, por um vetor, a gente já sabe que isso é uma transformação linear. É isso que eu estou dizendo. Está claro isso? Então tem sua relevância esse exemplo, tá? Tem sua relevância. Alguma dúvida, pessoal? Não. Então vamos para frente. Oxe, escavação doida, viu? Não, não. A matriz está trocada aqui. Beleza. Esse teorema é muito bom, cara. Esse teorema diz o seguinte: isso aqui você tem uma base de um espaço vetorial, tá certo? E você escolhe. Bom, quando eu te dou a base, eu dou a dimensão do espaço, né? Certo? Porque a dimensão é a quantidade de vetores que tem na base. Beleza? Então, quando eu digo assim, olha, V1, V2, Vn é uma base do espaço vetorial V. Você já sabe que a dimensão de V é quanto? N. Perfeito? Agora, você tem um, um espaço vetorial no outro lado, que é W, que eu não sei quem é a dimensão dele, tá certo? Mas eu escolho N vetores nesse cara. Então, existe uma única transformação linear, que pega o V1 e leva no W1, pega o V2 e leva no W2, pega o V3 e leva no W3, pega o Vn e leva no Wn. Certo? Eu acho esse teorema espetacular. Porque a única informação que eu tenho é que esse cara daqui é base. E lá, do outro lado, não digo nada. Eu digo escolha. Não digo que é LI, não digo que é LB. Pode ser todos iguais, inclusive. Tá certo? Só que você tem que escolher o mesmo número de vetores que tem a base. Tá bom? Então ele diz que existe uma única transformação. Então não sei se está claro. Ele, ele pegou uma base de V, vou chamar de B aqui, certo? Ele pegou uma base de V, que ele chamou de alfa ali, vou chamar de B. V1, V2, Vn, certo? Base de V. Base de V. Portanto, você sabe que a dimensão de V é N e que esses caras geram V. Perfeito? E aí ele pegou um conjunto qualquer, tá certo? W1, W2, Wn, N vetores em W. Os dois são espaços vetoriais. Beleza? Então ele está dizendo o seguinte: existe uma única, existe uma única transformação linear T de V em W, ao que
T de VI é igual a WI, qualquer que seja o I. Certo? Ou seja, T de V1 é W1, T de V2 é W2, T de V3 é W3, T de Vn é Wn. Perfeito? Está claro isso? Isso é muito forte. Tem uma única. Como é que nós mostramos isso? Mostramos assim. Ó. O fato disso ser base, eu quero definir quem é a T. Tá certo? Eu quero definir quem é a T e tenho que mostrar que essa T é única. Então, veja. Oi? Posso. Ele usou J, eu vou usar J, tá? Para não ficar confusão. Eu usei I aqui, ele usou J lá no enunciado, então eu vou botar J, tá? Qualquer que seja J, tá bom? Muito bem. Então, tá claro que na demonstração o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar que existe uma transformação, que ela é linear e que ela pega quem? Cada VI e leva a imagem LWI, tá? Então, vamos tentar construir isso. Bom, veja bem. Se você pegar o V pertencente a V, o fato daquele ser uma base, você sabe que o V se escreve como combinação linear da base, não é assim? Bom, então isso implica que V pode ser escrito assim, ó. Alfa 1, V1, mais alfa 2, V2, mais alfa 2, V2, mais alfa N, Vn. Todo mundo concorda? Além do mais, a gente na aula passada, quando foram em coordenadas, a gente falou que essas coordenadas são únicas quando você tem uma base. Ou seja, alfa 1, alfa 2, alfa n são únicos. Quando você pega um vetor em uma base, você só pode escrever ele, a gente provou isso em sala, só pode escrever ele de uma única maneira, se for base. Tá certo? Ok. Então, a gente sabe que esse conjunto aqui, né, o que nós concluímos daqui é que alfa 1, alfa 2, alfa n, isso nós chamamos de coordenadas do vetor naquela base, né? As coordenadas são únicas, lembra disso? Toda vez que eu tenho um vetor, uma base, as coordenadas do vetor naquela base são únicas. Então, alfa 1, alfa 2, tá certo? São números reais, únicos. Ou seja, eu não posso encontrar uma outra quantidade de números aqui de forma que V se escreve. Se você encontrar, tem que ser esses caras. Tranquilos? Aí, olha a safadeza, tá certo? Minha avó chamava isso de safadeza. Eu vou definir uma aplicação T de V em W, tá certo? E que ela vai ser definida assim, ó. Ela vai pegar o V e eu vou levar em T de V igual a alfa 1, W1, mais alfa 2, W2, mais alfa N, Wn. Ou seja, eu estou definindo o T de V como uma combinação linear daqueles Ws. Perfeito? Onde os coeficientes dessa combinação linear são os coeficientes de V, está na outra base.
que são únicos. Perfeito? Então, só existe uma T construída dessa forma, pela unicidade dos coeficientes. Pega outro vetor. Tá claro como é que faz a coisa? Pega um outro vetor. O vetor U. Aí o que é que você faz? Pega o U e escreve com combinação linear dos VIs. Como é que você define T de U? Definição. Né? Daqui é a definição, né? Definição. Como é que você define T de U? T de U vai ser, pega os coeficientes que você encontrou e você escreve a combinação linear na mesma ordem, né? Então, você está definindo. Bom, isso aqui mora em W, não mora? Porque W não é espaço vetorial. Então, combinação linear de cara de W está em W. Então, parece que isso me define uma função de V em W. Tranquilo? Alguma dúvida sobre isso? Não. Beleza. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é T de V1? Bom, para calcular T de alguém, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o cara e escrever com combinação linear. Certo? Então, vamos escrever. Quem é V1? V1 vai ser V1 mais 0 V2 mais 0 VN. E é um dos caras da base. Certo? Ó, o V1 é o dos caras da base. Como a escrita é única, só tem essa escrita. Porque o V1 já aparece quando você for escrever. Então, o coeficiente dele tem que ser 1 aqui. Tá certo? Não é verdade? Ó, isso aqui tem que ser 1. É isso que eu estou dizendo. E o resto tem que ser 0. Se você quiser, a gente pode escrever assim, para ficar mais claro. Botei aí. Só tem essa maneira de escrever ele. Não é verdade? Ele é base e ele é um dos termos. Então, se você quer V1 escrever como aquele cara, onde aparece V1, vai ter que ter coeficiente 1. Vai ficar V1 igual a V1. E jamais tem que ser 0. É isso? Portanto, quanto está T de V1 depois que você escreve? Não. É 1, que é o coeficiente, né? Vezes W1, mais 0 vezes W2, mais 0 vezes WN. Não é assim? Você pega os coeficientes, ó, o T do cara é os coeficientes vezes o W1, beleza? Então ficou 1 vezes W1, que é esse 1, e o resto é 0, W2, mas isso dá quanto? Ou seja, você construiu uma função que o T de V1 dá quem? W1. Certo? Quem é o T de V2? Vai ser W2. Porque o caminho é o mesmo, certo? O V2 é um dos elementos da base. Então, como é que vai ser a combinação linear? Vai ser 0V1, 1V2, 0V3, 0V4, tá certo? Aí, quando você for calcular T de V2, o que vai aparecer? T de V2 vai aparecer só 1W2 e o resto é 0. T de V2 é W2. E assim por diante. Vocês já entenderam o que é que está acontecendo. Perfeito? Portanto, eu construí uma aplicação, eu não sei se é linear ainda, mas eu já sei que o T de 1 é V1, o T de U2 é V2, o T de U3 é V3. Está claro isso para vocês? Perfeito. Agora, bom, se essa aplicação é única, a gente tem a menor dúvida, porque ela é única para a questão da unicidade das coordenadas. Tá certo? Agora eu preciso provar que ela é o quê? Linear. Tá certo? Então vamos provar que é linear. Tá claro, gente, isso? Ou seja, se a gente continuasse fazendo conta aqui, a gente encontrou que T de V1 foi W1. A gente, quando calculasse o T de V2, ia encontrar o quê? W2, e assim por diante. T de Vn seria quem?
Tá vendo? Perfeito? Agora eu quero mostrar que essa desgraça é linear. Não é? O que é que a gente faz para provar que é linear? A gente vai pegar U e V pertencente o IV pertencente a U, né? E vamos pegar a lambda pertencente a reais. Vou fazer aquela conta de uma vez só, tá? Tá bom? Bom, se o U pertence a U, isso implica que o U se escreve assim, né? Alfa 1, V1, mais alfa 2, V2, mais, e por diante, mais alfa N, Vn. Perfeito? Porque o VI é base. Tranquilo? Beleza. A mesma coisa eu faço com o V, né? Se o V pertence a U, eu escrevo ele como sendo beta 1, V1, mais beta 2, V2, mais beta NVN. Estou escrevendo com combinação linear. E a minha definição de função, eu defini assim. Primeiro eu escrevo o cara, porque eu uso as coordenadas. Por isso que eu preciso escrever. É claro isso? Ó, a minha definição, o que é que eu fiz aqui? Tá certo? Eu escrevi, observe que eu peguei aqui, ó. Peguei o V, escrevi com a combinação linear. Aí, o que é que eu achei? As coordenadas, ó. Alfa 1, alfa 2, alfa N. Quando eu fui calcular o T de V, observe que o alfa 1 foi usado, ó. O alfa 2 e o alfa N, que são as coordenadas que estão aqui em cima. É por isso que quando eu quero calcular a imagem por essa função, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever ele com combinação linear da base. Por quê? Porque para calcular o T dele, eu tenho que determinar as coordenadas. Tranquilos? Ok. Então, esse meu trabalho é para determinar quem são as coordenadas, tá? Então, vamos ver agora. Quem seria, então, U mais lambda V? Quem é esse cara? Certo? Vamos escrever aqui. Quando você somar esses caras, é óbvio que você vai somar, vai aparecer alfa 1 mais V1 e V1, tá vendo? Então, eu posso colocar o V1 como se fosse evidência, fica alfa 1 mais V1. Aqui vai ficar V2, alfa 2 mais beta 2, V2. E assim por diante. Beleza? Mas tem um lambda. Multiplicando aqui, tá? Tem um lambda. Então, vai aparecer alfa 1 V1 mais lambda beta 1 V1, alfa 2 V2 mais lambda beta 2 V2. Perfeito? Porque não é lambda vezes V, né? Lambda vezes V vai aparecer lambda aqui, lambda aqui, lambda. Tá bom? Então, se vocês quiserem, ó, lambda V é lambda beta 1, lambda beta 2, lambda beta N. Perfeito? Então, essa soma aqui dá quanto, gente? Ó, dá alfa 1 mais lambda beta 1, V1, isso. Aí, alfa 2 mais lambda beta 2, V2, mais alfa N, mais lambda beta N, Vn. Por que eu fiz isso? Porque para calcular a imagem desse cara, primeiro eu tenho que escrever ele com combinação linear da base. E acabamos de fazer isso. Quem são os coeficientes? Ó, os coeficientes esse cara é um coeficiente, multiplicado por V1, esse cara é o outro coeficiente, V2, certo? Portanto, quem é T de U mais lambda V, certo? A definição é esse coeficiente vezes W1, né? Então, vamos lá. Alfa 1 mais lambda beta 1, W1,
mais alfa 2 mais lambda beta 2, W2 mais alfa N mais lambda beta N, WN. Perfeito, gente? Alguma dúvida? Não, né? Então, usando a definição, tá? Ó, a definição é de alguém, é os coeficientes da combinação linear que você escreveu no V1 multiplicados pela WI. Coeficiente da combinação linear. O que nós fizemos aqui foi, ó, pegamos o vetor, escrevemos como uma combinação linear, não é? Dos VIs, ó. Não importa isso. Não importa. Quem é base são os VIs. Claro ou não a definição? Então, não muda, gente. Ó, eu quero calcular P de V. Aí o que é que você faz? Pega o V, escreve combinação linear do V1, V2, Vn. Certo? Aí eu pergunto agora a vocês. Eu quero calcular P de U mais lambda V. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Não é para rir, não, cara. Não, o que eu tenho que fazer para calcular P de alguém? Seja esse alguém qualquer. O que é que eu faço com esse alguém? Primeiro eu pego esse alguém e escrevo combinação linear. Se aqui é João, cara, eu pego o João e escrevo combinação linear. Se aqui é Mané, eu pego o Mané e escrevo combinação linear. Se aqui é um quadrado, eu tenho que pegar o quadrado e escrever combinação. Entendeu? O que aparecer ali, eu tenho que escrever com combinação linear. Então, veja, eu quero calcular P de U mais lambda V. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse cara, esse carinha que está aqui, ó, esse carinha, não é? E escrever com combinação linear. Já fizemos isso aqui em cima. Ó, quem é que está aqui? Vamos ver, ó. Quem é que está aqui? Quem é esse cara? V1. Quem é esse cara? V2. Quem é esse cara? Vn. Isso aqui pertence aos reais, né? Isso é um número. Que alfa 2 é coeficiente do U na base e beta 2 é o coeficiente do V. São números reais. Lambda é real. Portanto, tudo isso é real. Então, isso são coeficientes. Esse vetor são as coordenadas desse vetor na base. Tranquilo? Como é que eu calculo o T dele? Aí eu pego o primeiro coeficiente, está aqui, ó. Alfa 1 mais lambda V1 e multiplico por W1. Essa foi a definição. Está claro isso? Quer saber se está claro, gente? Claro, bicho? Como é teu nome? Lucas. Está claro, Lucas? Hein? Ok. Cara, presta atenção. A gente não precisa estar querendo adivinhar o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer está na definição. Vamos lá, vamos voltar. Então não está claro a definição. Certo? Ó, vamos voltar para cá. Vamos voltar para aqui. Eu quis calcular T de V aqui. Como é que eu defini T de V? Olha para cá, T de V. Ó, alfa 1, W1 mais alfa 2, W2 mais alfa... Eu escrevi assim. Quem são esses alfas? Não, quem são? De onde é que veio esses alfas? Esses alfas são as coordenadas do vetor V na base. Aqui, ó, o V, e aqui são as coordenadas. Então, tá certo isso? Então, se você quiser calcular P de Zé Carlos, o que é que você tem que fazer com Zé Carlos? Pegar Zé Carlos, escrever como combinação linear daquela base, pega os coeficientes e diz assim, T de Zé Carlos é o primeiro coeficiente multiplicado por W1, o segundo coeficiente multiplicado por W2, o terceiro por W3 e assim por diante. Essa é a definição.
A gente não precisa pensar o que é que fazer. A T está clara. O que é que ela faz? Ou não está? Eu estou questionando, não estou afirmando, não, tá certo? Estou questionando, não estou afirmando. Sim. Né? A gente pode definir uma operação entre a gente, você é um vetor, você é um vetor, tá certo? Eu estou falando de forma para ver se fica mais claro o processo. Tranquilo, gente? Olhe, matemática é como a Constituição. Se você não cumpre, o Xandão pega vocês, certo? Não cumpre a Constituição. A matemática é assim, não cumpre as regras, não cumpre as regras, o professor pega vocês, não tem para onde. Então, por isso eu estou perguntando, está claro ou não está claro? Porque se não está claro como eu definia T, tá certo? E isso é importante para a gente aprender matemática, né? Definição está clara? Tá. Então vamos aplicar a definição. Cara, você tem forma de demonstrar isso. Eu estou demonstrando de uma forma. Não sei, eu não sei se a demonstração de lá é mais fácil ou mais difícil. Mas matemática é assim, você tem várias formas de fazer. Olha, olha, para mim, aqui eu não estou definindo que vai. Eu estou definindo uma aplicação. Se vocês entenderem que eu defini uma aplicação, concluo depois, eu concluo depois que o T de V1 é W1 e o T de V2 é W2. Tá certo? Agora você me diz assim, olha, eu vou começar dizendo que T de V1 vai em um vetor lá. Bom, se vai num vetor, porque eu quero, eu dei para vocês o W1, W2 e W3. Então, não é você pegar um vetor qualquer lá que você quer. Eu dei uma base e dei um conjunto de vetores. Aí você me diz assim, Zé Carlos, eu posso mudar esse conjunto de vetores? Pode. Vai mudar a transformação, vai ser outra. A base vai ficar sempre fixa aqui. Troquei aqui, eu tenho outra. E se eu mudar a base? Também tem outra. Perfeito? Então, não dá para você pegar. Eu quero provar que vai. Então, eu não posso começar dizendo, eu vou pegar que o T de V é o V1. Bom, você quer provar isso? Como é que eu vou pegar? Certo? Então, eu defini de uma forma... essa forma aqui eu acho muito tranquila. Geralmente não tenho dificuldade quando eu faço isso, mas para vocês não entenderem as coordenadas, muito bem. Mas está aqui. Está claro que isso aqui é a definição, gente? Está claro? É a mesma. Ó, as coordenadas aqui. Alfa 1 mais lambda D1. É a coordenada do V1. Ele divide a coordenada do W1 quando você aplica ao... Certo? Bem. Feito isso, o teorema parece que acabou. Eu queria mostrar que é linear, né? Agora é só rearrumar isso aqui, tá? Escreve isso assim, ó. Vê se vocês compreendem isso. Ó, eu posso escrever isso assim, alfa 1 W1, alfa 1 W1, mais alfa 2 W2, mais mais alfa N WN. Tá claro isso? Eu juntei os caras que tinham alfa 1 W1, alfa 2 W2, beleza? E agora eu vou agrupar o restante. Que é um restante? Restante, ó, todo mundo tem lambda, né? Então eu posso botar o lambda em evidência, não posso? Então o restante eu vou agrupar assim, ó, mais, vou botar o lambda aqui fora. Aí o que é que sobrou dentro? Sobra beta 1 W1
mais beta 2, W2, mais beta N, WN. Certo? Agora, deixa eu ver se vocês compreenderam. O que é isso aqui? T de V. Muito bem. Então, isso é o T de V. Mais lambda. E o que é isso aqui? Aqui é T de U, né? T de U, né? Porque o alfa é do U, né? T de U mais lambda T de V. Portanto, você mostrou que T de U mais lambda V é T de U, tá certo? Portanto, a transformação é o quê? Linear, tá certo? Pronto. Logo, T é linear. Tranquilos? Então, a partir de agora, não importa a demonstração. O que é que vocês precisam ter em mente? Que é isso que vocês precisam saber usar, né? A demonstração do teorema é só para você entender que o negócio funciona, tá certo? O importante é você saber usar o teorema. Então, o que é que o teorema está dizendo? Vou fazer uma figurinha aqui, tá? Para a gente entender o que é que diz o teorema. O teorema diz o seguinte, ó. Você tem um espaço aqui, que você chamou de U, e você tem um espaço aqui, foi o W, né? Certo? Aí você pegou uma base aqui. Você pegou um conjunto aqui, que é a base, formada pelos vetores V1, V2, Vn. Certo? Aí o teorema diz o seguinte, olha, se você escolher N vetores aqui, W1, W2, Wn, você consegue uma única aplicação linear, T, daqui para cá, de tal sorte que T de UI é igual a quem? WI. Para cada I. Certo? Ou seja, existe uma transformação que faz isso. É fortíssimo o babado aí, né? Existe uma transformação. Tá bom? Quem é a transformação? Acabei de construir lá em cima. Se você quiser, você sabe como é que a demonstração funciona. Certo? É claro isso? Muito bem. Feito isso, vamos fazer um exemplo aqui para ver se como é que ficou esse negócio, né? É, ó, veja aqui o exercício. Ele dá uma transformação de R3 em R2, uma transformação linear, e diz que isso aqui é uma base do R3. Portanto, é uma base do primeiro conjunto, certo? Dado que T de 1, ou seja, T desse cara é menos 2, 1, T desse cara é 4, 0, e T desse cara é um 3, determine qual a expressão dessa função. Certo? Ele quer saber como é que eu calculo T de x, y, z. Ou seja, isso aqui é a expressão da transformação. Certo? Como é que a gente faz isso? É que foi que a gente fez lá na demonstração. A gente pega o vetor e escreve com combinação linear da base. Tá certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Ou seja, para encontrar a expressão, o que é que eu faço? Eu pego o vetor x, y, z e escrevo ele com combinação linear da base. Quem é a base? Está lá, ó. A que multiplica 1, mais B que multiplica 1, 0, mais C que multiplica 1, 0, 0. Tá bom? O que eu quero encontrar, na verdade, são os coeficientes. Ou seja, eu quero saber quem é A, quem é B e quem é C. Tá certo? Veja, isso aqui vai dar um sistema, né?
que vai dar A mais B mais C igual a quanto? Assim já? Não é isso? Então, aqui, quando eu resolvo, dá A mais B mais C igual a 6. Depois dá o quê? A mais B igual a Y, porque aqui não aparece C. E a última dá o quê? A igual a Z. Então, tá aí o sistema. Eu não vou precisar nem escalonar, porque ele já está na forma boa de resolver, né? Aí ele já me deu que o A era igual a Z, né? Então, se o A é igual a Z, daqui eu concluo que o B é igual a Y menos A, portanto, o B é igual a Y menos Z. Então, já encontrei o B. E o C, eu tiro daqui, né? Quem é o C? O C é X menos A mais B, perfeito? De sorte que eu tenho que C é igual a X menos... Oi? Menos A mais B, né? Ah, da Y, né? Perfeito? É porque quando você soma A com B, ó, A com B, aí cancela o Z, fica Y, né? Tá bom? Pronto, então tá aí o C. Agora vamos escrever quem é a minha função, tá? Quem é a minha função? Ó, maneira simples de fazer. Aplica T a essa expressão. Como T é linear, eu sei que T de x, y, z é igual a T de 1, 1, 1, mais B, T de 1, 1, 0, mais C, T de 1, 0, 0. Porque eu vou aplicar T disso, é T dessa soma. Como é linear, é T de cada termo. Mas tem uma constante é linear, a constante sai, tá certo? Por isso que o A está aqui, porque vai ficar A vezes T de 1, 1, B vezes T de 1, 0, perfeito? Aí eu usei o fato linear. O que eu fiz? Zé Carlos aplicou T a essa igualdade aqui, ó. Certo? Vai ficar T de xy é T dessa expressão toda, mas a expressão é uma soma. Aí você lembra que a T é linear. Então, T de uma soma é a soma dos T. Mas tem uma constante multiplicada, a constante sai. Tranquilos? Agora, o problema deu que quanto vale T de 1? Aí eu tenho um A, quem é, né? Então, quem é A? Vamos ver. Isso aqui é igual. Quem é A? A é Z. Quem é T de 1? Vamos ver quem é T de 1. T de 1 é menos 2, 1. Então, aqui fica Z vezes menos 2, 1. Mais B. Quem é B? Y menos Z. Multiplicado por T de 1, 0. Vamos ver quem é T de 1, 0. T de 1, 0 é 4, 0. Então, isso aqui fica multiplicado por 4, 0. Mais C. Quem é C? X menos Y. X menos Y. Multiplicado, só substituir o C, né? T de 1, 0, 0. Cadê o T de 1, 0, 0? 1, 3. Foi dado. Então, aqui, vezes o vetor. Foi quanto, gente? Esqueci já. 1, 3? 1, 3. Agora, essa soma aqui é só fazer, né? Aqui dá quanto? Menos 2Z. Então, vamos lá. Menos 2Z. Aqui dá quanto? 4Y menos 4Z, né? Então, mais 4 menos 4Z. Primeira coordenada, né?
Desculpa, já tem um aqui. I mais x menos y, é? Mais x menos y. Primeira coordenada já somamos todo mundo. Segunda coordenada. Oi? Isso. Aqui, né? Tá reclamando? Isso. Vendo como os caras gostam de tirar onda com a gente. Muito bem. Agora vai a segunda coordenada. Aqui dá quanto? Z. Então, Z. Aqui dá quanto? 0, né? Então, não contribui com nada. E aqui dá quanto? Ou seja, mais 3x menos 3y. Perfeito? Para arrumar a casa, aí somar os termos que são semelhantes, aqui dá quanto? Ó, N6Z. Então, vamos começar na ordem. X, só tem o X, né? X. Agora Y. 4Y menos Y. Então, mais 3Y. E o Z foi menos 6Z. Perfeito? Tá ok? Somei todo mundo? Somei. Aqui é 3x menos 3y mais Z. Ou seja, a gente acabou de T de x, y, z, a gente encontrou a expressão para ela. Dá quanto? Dá x mais 3y menos 6z e 3x menos 3y mais z. Veja que é uma aplicação que vai do R3, que está aplicado né, para o R2. Tranquilos? Oi. Você perdeu, a gente vai se achar. Essa aqui? Ou essa? Essa. Ó, o A, eu encontrei que era Z aqui. Então, no lugar do A, eu botei Z. Certo? Então, ia ficar Z vezes T de 1, tá certo? No problema, ele deu que T de 1 era menos 2,1. Aí eu substituí. Perfeito? E assim eu fiz com os outros, porque ele deu, ó, quanto vale T de 1, 0, que vale 4, 0, e T de 1, 0, 0, que vale 1, 3. Perfeito? Pronto, então está aí a função, ó. A expressão da função. E é assim que a gente pode descobrir a expressão sempre, tá certo? Quando for linear, que ele der uma situação parecida, ele dá uma base, certo? Observe que aqui ele deu os vetores, ele está usando o teorema, ele deu os vetores lá, ó. Aqui tem uma base, e ele deu 3 vetores, lá no R2. Deu menos 2, 1, deu 4, 0 e deu 1, 3. A gente já sabe que existe uma transformação que pega esse cara e leva nesse. Ele já está escrevendo, tá certo? Que pega esse cara e leva nesse, e que pega esse e leva nesse. Isso aqui é o teorema. Entendeu? Se eu fosse ele, eu tinha feito esse problema assim. Dado uma base, tá certo? Eu dizia, vou dar os 3 vetores. Determine uma transformação que leva esse cara nesse, ou seja, eu mandava determinar isso. Para seguir o espaço do teorema. Né? Aí o que é que você faz? Você pega o cara qualquer, escreve com combinação linear. Foi o que a gente fez na demonstração do teorema. Certo? Aí encontrou os coeficientes. Por que a gente encontra os coeficientes? Porque os coeficientes é que usa para... Se você olhar, ó, foi A vezes o primeiro vetor que você escolheu lá. Que o A é Z. Depois foi o B, ó. B vezes o segundo vetor, tá vendo? Foi assim que a gente definiu a função lá. Né? Eu dar os vetores e você pegar os coeficientes, tá bom? Ele mascarou o problema para... Mas isso é exatamente o teorema. Tá bom, gente? Mas na prática é assim que a gente faz. Quer a combinação linear, encontra e aplica T na igualdade e aí usa o que ele deu. Tranquilo? Sempre é possível encontrar uma transformação linear dessa forma. Sempre.
E isso vem pelo teorema que foi dado. Alguma dúvida, gente? Tranquilo. Vamos ver o que é que tem mais aqui. Chegamos ao final, mas eu vou começar agora. Deixa eu ver aqui o que é que vem. Beleza. Bom, agora eu vou definir umas coisas que são também muito importantes, tá? Vou botar aqui mais algumas folhas. Vou imaginar agora que eu esteja assim, né? Eu tenho aqui um espaço vetorial U e aqui eu tenho um espaço vetorial V, certo? E eu tenho uma transformação linear. T é uma transformação linear daqui para cá. Muito bem. A gente define a imagem de uma função. Quem lembra? Quem é esse conjunto? Quando você está na função da reta, né? Que vocês conhecem. O que é a imagem? São os valores? Não, imagem. Aí é contradomínio, né? Os valores de y é o contradomínio. Estou falando da imagem. São os elementos do contradomínio que tem alguém que vai nele, né? Certo? Ou seja, existe alguém no domínio que o f desse cara é o cidadão. Isso é a imagem. Se você não quiser que um cara vá em você, não entre na imagem de uma função, senão um cara chega em você. Entendeu? Você tem que estar fora da imagem. Tá bom? Então, a gente define assim: transformação é uma função. Então, a gente pode falar da imagem de T. O que é a imagem de T? Tá certo? Como conjunto. São todos os V's que pertencem a V, tá certo? Ao que o V é um certo T de U, onde esse U pertence a quem? A U. Certo? A imagem são elementos daqui. E como é que esses elementos? São elementos que ele é a imagem de alguém. Tá? Então, a imagem de U é um subconjunto de V. A imagem de U é um cara aqui. Isso aqui é a imagem, certo? É um subconjunto, ou seja, a imagem de T está contida em V. Está claro o que é a imagem? Muito bem. Tem outro conjunto aqui que a gente chama assim, o núcleo de T, ou o kernel de T. Lá nas notas está o kernel, porque é o núcleo em inglês. Tá certo? Eu vou chamar núcleo de T assim. O que é o núcleo de T? Esse é novo para vocês, talvez. Isso aqui é o seguinte: é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem ao U, portanto, pertencem ao domínio, ao que o T de U é igual a zero. Certo? Esse cara, ele está onde? Está no domínio, está no conjunto de partida, porque ele é formado por elementos de U, tá certo? Então, quem é o núcleo de T? Né? Vamos olhar para o gráficozinho aqui. O núcleo de T é um cara que está aqui dentro.
Esse é o núcleo de T. Se o cara está aqui dentro, a imagem dele vai ser quem? Zero. Ou seja, vai estar o zero que está no lado de cá. Tá certo? Ou seja, ela pega todo mundo que está aqui e leva no zero. Tá bom? Tá claro que é o núcleo, que é a imagem? Então vamos ver lá. Vou definir a seguinte aplicação, tá? É T de R2 em R3. Estou dizendo para vocês que é linear, então não precisa se preocupar, tá certo? E ela faz o seguinte: ela pega o X e o Y, que é um cara que está no R2, e leva no T de XY, tá certo? Que eu vou definir assim: 0, X mais Y e 0. Então tá perfeito que está no R3, né? Tem 3 coordenadas. Tá bom? Agora, deixa eu perguntar a vocês, quem é a imagem, quem é o núcleo dessa, quem é o núcleo de T? Se eu perguntasse para vocês, quem é o núcleo de T, tá? Bom, como é que eu, como é que eu faço para descobrir o núcleo? Como é que eu faço para descobrir o núcleo? Bom, vou imaginar que eu pegue um vetor V pertencente ao núcleo de T. Então, vocês me disseram que o T de V dá quanto? T de V dá quanto? Zero. Certo? Beleza? É isso. Eu quero saber quem é esse cara. Então, vamos lá. Como é que é um cara do R2? O cara do R2 é um cara que tem duas coordenadas. Sei lá, A, B. Quem é T de V nesse caso? Aí vamos para a definição. É zero, A mais B e zero. Se esse cara está no núcleo, essas duas coisas têm que ser iguais. Esse zero aqui, lembra? Ele está no R3, portanto, ele é um cara do tipo assim, ó. Certo? Então, para esses dois caras, para ele catar no núcleo, esses dois caras têm que ser iguais. Então, você chega à conclusão seguinte, que o V pertence ao núcleo de T, se e somente se o A mais B for igual a zero. Ou seja, se e somente se o A foi igual a menos B. Certo? Agora eu pergunto a vocês. Então, como é que seria o núcleo? Então, vocês acabaram de me dizer, ó. V tem que ser do tipo A menos A. Tá certo? Ou menos BB, também poderia ser assim. Tá bom? Mas isso aqui você pode escrever assim, né? Portanto, você sabe que isso daí é um gerador, né? Do cara. Então, quem é o núcleo? O espaço gerado pelo esse vetor, que é uma reta. Certo? O espaço gerado pelo vetor 1 menos 1 é uma reta. Que é um múltiplo, né? Do vetor. Então, como eu estou em R2, como eu estou em R2, como eu estou em R2, eu estou em R2, tá aqui. Basta marcar o vetor 1 menos 1, tá certo? 1 menos 1, então x1 e o y menos 1. Esse vetor aqui, ó. Certo? Então, a gente tem exatamente isso aqui, né? Ah,
Não permite que eu gire, não? Não, tá no vermelhinho, né? É. Perfeito? É essa reta. Tá bom? Então, essa reta é exatamente o núcleo de T. Isso. Ô, bicho, dá para ter esse sol da minha cara ou não dá? Vocês dá para fazer alguma coisa aí, não? Caramba. Tô brincando, cara. Tô brincando, não leva a sério, não. Não, precisa não, bicho. Bom, e rapaz, tranquilo, tranquilo. Não, não, não. Faço isso não, cara. Oxe, você é louco. Ajudou. Tá bom, gente? O núcleo de T, lá no R2, é uma reta. O que é que significa isso? Qualquer ponto que você pegar na reta, o T dele vai dar quanto? Zero. Tá certo? Muito bem. Então, se a gente tivesse aqui, imagina que aqui é o R2, o espaço de chegada. Todos esses caras, aqui da reta, ele ia para onde? No zero aqui. Certo? Todos esses carinhas elevados no zero. Perfeito? Porque esse cara pertence ao núcleo da, da transformação. E se eu quisesse a imagem, como é que eu faria a imagem? Todo cara na imagem é dessa forma, tá certo? É dessa forma. Então, veja, quem é a imagem? A gente vai fazer o seguinte. É, quem é a imagem? Quem é a imagem de T? Certo? A imagem de T, quem é ela? Bom, vou imaginar que eu chame de W um cara que pertence à imagem, tá certo? Então, W, ele é da forma T de U, onde U pertence a quem? A U, né? Certo? Só que T de U, vamos imaginar que eu olhe para U da seguinte forma. XY, tá bom? Aí vamos calcular quem é T de U. T de U é 0, X mais Y, 0. Tá? Mas isso é igual a quem? W, né? E W mora onde? Em R3. Então, como W mora em R3, o W é da forma, vamos botar assim, A, B, C. Perfeito? Então, dessa igualdade aí, o que é que sobra? A igual a 0, B igual a X mais Y e C igual a 0. Certo? Então, a imagem que é o cara ABC, isso aqui implica que o W é da seguinte forma: 0, X mais Y e 0. Isso aqui a gente pode escrever. Ok, né? Isso é a equação de uma reta, tá? Se você olhar isso, ó, isso é o eixo Y, né? Porque o X é 0. Isso aqui é um número real, né? Está somando dois números reais. Ou seja, se você pegasse no R3, esse
ponto é o eixo Y. O Z é zero, o X é zero, né? E só tem um Y ali. É que o Y é a soma de dois caras, né? Tá bom? Então, a imagem também é uma reta, tá certo? E a imagem, se a gente desenhasse aqui o R3, se a gente desenhasse aqui o R3, X, Y, Z, a imagem seria exatamente essa reta aqui, ó. Certo? O eixo Y. Porque o Z é zero, o X é zero, então você tem que estar aqui em cima. Então a imagem nesse caso também foi uma reta. Essas duas retas passaram pela origem, não foi? Então, nesse caso específico, as imagens são subespaços. A imagem é um subespaço de R3 e o núcleo é um subespaço de R2. Certo? Então, vamos provar aqui um resultadozinho. Então, fatos. Exercício interessante. O primeiro deles é o kernel, o núcleo de T, é subespaço de U. Segundo, a imagem T é uma transformação linear, tá, gente? A imagem de T é subespaço de V. Certo? Então, são subespaços, independente da transformação. Tá bom? O que aconteceu nesse exemplo, que deram retas que passaram pela origem, não é um fato isolado. É porque eles vão ser sempre subespaços, portanto, vai passar pela origem. Tranquilo? Como é que a gente prova isso? Como é que a gente prova isso? Bem simples. Como é que eu provo que é subespaço? Dá para a gente fazer a conta, eu tenho que provar que a soma está, né? E o quê? E o escalar, né? Então, dá para a gente provar de uma vez só também, usando aquele mesmo argumento que eu fiz hoje, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos provar o primeiro. Imagina que o 1 e o 2 pertence ao núcleo de T. Certo? E pega lambda percente aos reais. A pergunta é, será que isso implica que o 1 mais lambda, o 2, pertence ao núcleo também? Porque se isso acontecer, tá certo? Aí você tem que é subespaço. Aqui vale a mesma coisa. Se o lambda for 1, a propriedade é a soma. Tá certo? Se você pegar o 1 igual a zero, fica lambda o 2, e aí você tem a segunda propriedade, então vale aquela mesma coisa, tá ok? Então vamos ver. Quanto é T de 1? Minha avó se balançou no túmulo. Zero, tá no núcleo, pô. Quanto é T de 2? Zero, tá no núcleo T do cara, zero, certo? Eu quero mostrar que T de 1 mais lambda, o 2, também é zero. Se isso mostrar, eu mostro que ele está no núcleo, né? Ah, mas é óbvio que é, né? Se não é linear. Então, isso é T de 1 mais lambda T de 2. Só que vocês disseram que era 0 e 0, né? Então, isso é igual a 0 mais lambda vezes 0, isso é igual a 0. Portanto, está no núcleo. Portanto, é subespaço. Certo? Então, isso implica que o 1 mais lambda, o 2, pertence ao núcleo de T. Tranquilos? A mesma coisa você faz como a imagem, tá? Vamos ver como é que é a imagem. Pega a imagem de T, certo? Eu quero provar que é subespaço. Aí eu vou pegar W1 pertencente à imagem de T
Vou pegar W2 pertencente à imagem de T. Beleza? E vou pegar lambda pertencente aos reais. O que eu quero provar é que W1 mais lambda W2 pertence à imagem de T. Se eu fizer isso, eu estou mostrando que ele é subespaço. Está claro? Então, vamos trabalhar. O que significa W1 pertence à imagem de T? Não. Tem um certo U lá que vem nele. Ou seja, a gente sabe que existe um pertencente a U, ao que o T de U1 é igual a W1. É assim que você diz que o cara pertence à imagem. É quando tem alguém que vai nele. Certo? E a mesma coisa vale com o 2, né? Você sabe que existe o 2 pertence a U, ao que T de U2 igual a W2. É isso que significa pertencer à imagem. Então, vamos lá. Vamos escrever a expressão. Quem é W1 mais lambda W2? Ah, W1 está aqui. É T de U1. Então, isso é T de U1. Mais lambda, quem é W2? T de U2. Mas T é linear, né? Então, eu posso escrever isso assim. T de U1 mais lambda U2. Certo? Esse cara aqui mora em U? Mora. Porque U é espaço vetorial. Então, a combinação linear de elementos do espaço vetorial continua no espaço vetorial. Certo? Então, vamos chamar esse cara aí. O que é que você mostrou? Vamos chamar de... Vamos chamar de U. Vamos chamar de U exatamente o 1 mais lambda U2. Isso pertence a U, não pertence? Certo? E o que é que nós mostramos? Nós mostramos que, ó, T desse U dá quem? W1, tá aqui, ó. Mais lambda W2. Portanto, existe um cara lá que o T desse cara dá esse. Portanto, esse está na imagem. Certo? Então, a gente... isso implica que W1 mais lambda W2 pertence à imagem da T. Acabou-se, é subespaço. Então, nós mostramos que tanto o núcleo como a imagem são subespaços de espaços vetoriais distintos. O U é subespaço do domínio e a imagem é subespaço do contradomínio, do espaço vetorial V. Sabe que é uma coisa, não vou fazer mais isso, vou parar aqui, 50, né? Mas tem uma coisa muito interessante aqui. No nosso exemplo lá, que foi um TDR2 e R2, né? Quanto deu? O kernel deu uma reta, não foi? Qual é a dimensão? 1. E a imagem? Deu o quê? Uma reta. Qual é a dimensão? 1 até 1 mais 1? Dimensão do espaço de partida. R2. Então, o próximo teorema é o seguinte. Se você me der uma transformação linear, tá certo? O próximo teorema que eu vou demonstrar é o seguinte. Você pega T de U em V, certo? Então, a dimensão de U, a dimensão do espaço de partida, é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Isso eu acho fantástico, velho. Porque você pega dois subespaços em subespaços diferentes e a soma das dimensões desses caras dá a dimensão de partida. Esse é um teorema famosíssimo, chamado teorema da dimensão do núcleo da imagem. Extremamente importante. Tá certo? A gente faz a demonstração depois do intervalo.
Tá ok? 16h51, 17h01, nós retornamos. Bem, pessoal de casa, vamos descansar um pouco.